Entre o fragor das batalhas e o silêncio dos templos, ecoa uma voz que não se cala, a do pensamento humano em busca de sentido. Força, virtude e razão. Três pilares que atravessam os séculos, sustentando impérios, moldando líderes e desafiando almas. Um antigo filósofo grego, diante da responsabilidade de guiar seu povo, descobre que não basta erguer muros ou afiar espadas. O verdadeiro poder está em cultivar uma fortaleza invisível, aquela que reside dentro da mente. É nesse espaço secreto, onde o homem se confronta com sua própria sombra, que nasce a transformação. A cada escolha, a cada dúvida, a cada instante de solidão, ele aprende que o crescimento não é um destino, mas uma travessia. E você? Já se perguntou o que sustenta a sua vida quando tudo ao redor parece desmoronar? Neste vídeo, vamos explorar como os pilares da força, da virtude e da razão podem guiar sua própria jornada. Permaneça até o fim. Talvez a pergunta que mudará sua vida esteja nas últimas palavras. Na Grécia Antiga, entre templos de mármore e praças onde a voz do povo se erguia, nasceu um ideal de vida que não dependia apenas da glória militar ou da riqueza acumulada. Ali, sob o sol de Atenas, floresciam escolas filosóficas que perguntavam: o que significa viver bem? Os filósofos andavam pelas ruas como escultores de ideias, moldando conceitos que ultrapassariam gerações. Enquanto guerreiros defendiam fronteiras e políticos buscavam poder, havia aqueles que acreditavam que a maior fortaleza era a interior. Entre eles, ergue-se a figura de um mestre singular, alguém que não falava para impressionar, mas para despertar consciências adormecidas. Seu tempo era de instabilidade, de mudanças políticas e de batalhas que punham em xeque a sobrevivência da cidade. Porém, em meio ao caos, ele percebia que os maiores inimigos não estavam fora, mas dentro: a covardia, a ganância e a irracionalidade. Essa percepção o levaria a uma jornada solitária, feita de perguntas afiadas e reflexões profundas. Nos registros orais e fragmentos que resistiram ao tempo, surge a figura de Cleon, um filósofo grego quase esquecido pelas páginas da história. Não era tão celebrado quanto Sócrates, nem tão sistemático quanto Aristóteles. Mas sua vida, marcada por dilemas práticos, tornou-se um espelho para todos os que buscavam compreender a si mesmos diante da responsabilidade. Cleon não nascera em berço nobre. Filho de comerciantes, cresceu ouvindo o som das moedas tilintando, mas logo entendeu que riqueza sem virtude era como vinho derramado em areia, inútil, perdido. Quando Apolis o chamou a assumir a liderança de uma assembleia local, ele se viu diante de um fardo pesado. Liderar não significava apenas administrar recursos, mas guiar consciências. Era um homem de olhar penetrante, mas de fala calma. Caminhava pelas ruas de Atenas como quem busca mais perguntas do que respostas. E, quando chegava à solidão de sua casa, acendia uma lamparina e escrevia em tábuas de cera reflexões que misturavam existencialismo e tradição helênica. A verdadeira força não está no braço que levanta a espada, mas na mente que suporta a dúvida sem se render ao desespero. Cleon recebeu uma convocação inesperada. A Assembleia desejava que ele conduzisse a cidade em tempos turbulentos. Havia rumores de traições, ameaças externas e desconfiança entre aliados. O povo queria um líder que mostrasse força. Os conselheiros, alguém que tomasse decisões rápidas. Mas Cleon sabia que ceder apenas à pressão do momento seria trair os princípios que cultivava. Numa noite de assembleia, em meio a tochas tremeluzentes e vozes exaltadas, levantou-se o dilema: deveriam investir em armas e fortificações ou fortalecer a educação e a filosofia para formar cidadãos mais virtuosos? Os guerreiros bradavam por aço e muralhas. Os sábios defendiam escolas e bibliotecas. Cleon permaneceu em silêncio, sentindo o peso de cada olhar. Ele compreendia que sua decisão marcaria não apenas o futuro da polis, mas também o seu próprio destino. Se escolhesse a força bruta, ganharia apoio imediato, mas sacrificaria sua convicção de que a verdadeira grandeza estava na razão. Se escolhesse a virtude e o conhecimento, poderia ser visto como fraco e incapaz de proteger seu povo.
Essa tensão entre expectativa pública e coerência interior foi sua verdadeira batalha. O campo de guerra não estava além dos muros, mas dentro dele, onde virtude, razão e força disputavam espaço no tribunal silencioso da consciência. Após noites de insônia e longas caminhadas pelos olivais que cercavam Atenas, Cleon encontrou-se sozinho, contemplando o céu estrelado. Cada estrela parecia um fragmento de eternidade, lembrando-lhe que a vida humana era efêmera, mas que a razão podia elevar a alma acima do caos. Ele percebeu que a força verdadeira não se mede em armas, mas na capacidade de resistir à pressão de interesses imediatos, que a virtude não é um gesto público, mas a coerência silenciosa entre pensamento e ação, e que a razão é o farol que ilumina decisões quando o mundo parece mergulhar em trevas. Cleon recordou textos antigos, fragmentos de Heráclito e de pensadores que falavam sobre a impermanência, a responsabilidade e a liberdade interior. Mas mais importante que os livros foi a reflexão solitária, o diálogo consigo mesmo, que revelou como liderar sem trair a própria essência. Ele compreendeu que cada escolha deveria equilibrar coragem e prudência, desejo e dever, ação e contemplação. Essa revelação se manifestou em uma prática diária. Ele passava horas em silêncio, escrevendo pensamentos, desenhando analogias entre o movimento das estrelas e o ritmo da cidade, conectando ciência, filosofia e experiência vivida. Cada decisão que surgia no dia seguinte era guiada por esse equilíbrio. Ele experimentava na prática o que chamava de liderança interior, uma harmonia entre a mente que pensa, o coração que sente e a mão que age. A jornada de Cleon oferece um modelo que qualquer pessoa pode aplicar, mesmo milênios depois. Primeiro, é essencial cultivar a força interior. Acordar todos os dias com disciplina, enfrentar pequenas resistências e manter a mente firme diante de desafios cotidianos. Não se trata de imponência física ou poder sobre os outros, mas da capacidade de sustentar decisões difíceis, sem ceder ao impulso ou ao medo. O segundo pilar é a virtude, que exige reflexão contínua sobre os próprios valores. É escrever ou registrar pensamentos diários, como Cleon fazia, analisando ações e intenções. Perguntar a si mesmo: estou agindo de acordo com aquilo em que acredito? Fortalece o caráter e permite agir de forma ética, mesmo sob pressão. O terceiro pilar é a razão, que funciona como guia decisório. Sempre que surgirem dilemas, profissionais, familiares ou sociais, anotar os prós e contras, ponderar consequências e observar padrões de causa e efeito permite escolhas mais equilibradas. A combinação de força, virtude e razão cria um ciclo de crescimento contínuo. Quanto mais se pratica, mais claras se tornam as decisões, mais sólida a confiança e mais alinhada a vida se torna com o propósito pessoal. Além disso, Cleon nos mostra a importância de observar o mundo como laboratório. Ciência, história e arte se tornam aliados, revelando analogias e ensinamentos que inspiram decisões mais sábias. Por exemplo, assim como o movimento das estrelas segue leis invisíveis, nossas ações também produzem consequências sutis, que só a razão pode revelar plenamente. A trajetória de Cleon ressoa no mundo contemporâneo de formas surpreendentes. Em uma era de distrações digitais, pressões sociais e decisões rápidas, a força interior torna-se mais necessária do que nunca. Resistir a impulsos momentâneos, manter a disciplina e escolher caminhos que priorizam crescimento em vez de gratificação instantânea. A virtude, por sua vez, se manifesta no cotidiano por meio de pequenas escolhas éticas. Honestidade em negociações, integridade nas relações e coerência entre palavras e ações. É perceber que cada gesto, ainda que invisível, molda nossa reputação e influencia aqueles ao redor. A razão, finalmente, nos permite navegar na complexidade moderna. Ela nos ajuda a separar ruído de informação, a planejar a longo prazo, a equilibrar desejos e responsabilidades. Assim como Cleon observava estrelas para compreender leis universais, hoje podemos usar ciência, tecnologia e filosofia como bússolas para decisões mais conscientes. A grande lição é que os pilares do crescimento não envelhecem. Força, virtude e razão
São princípios eternos que transformam desafios em aprendizado, crises em oportunidades e liderança em serviço. Não apenas para si, mas para toda a comunidade ao redor. Ao olhar para a jornada de Cleon, percebemos que o verdadeiro crescimento não é um evento isolado, mas um processo contínuo. Cada decisão, cada momento de dúvida e cada escolha ética contribuem para a construção de uma vida coerente e significativa. A força sem virtude pode se tornar tirania, a virtude sem razão, ingenuidade, a razão sem força, ineficácia. Apenas a integração desses três pilares cria uma existência equilibrada e capaz de enfrentar crises e conduzir outros com sabedoria. Além disso, a solidão reflexiva, tão valorizada pelo filósofo grego, nos lembra que não há atalhos para a maturidade interior. É no silêncio, na contemplação e na autoanálise que aprendemos a distinguir o essencial do supérfluo, a coragem da imprudência, o dever da conveniência. A vida, assim, se transforma em um laboratório de experiência e aprendizado constantes. Essa reflexão também nos convida a questionar nosso próprio caminho. Estamos construindo pilares firmes que sustentem nossas decisões e valores, ou nos deixamos levar pelas tempestades externas sem um alicerce interior? A história de Cleon nos deixa uma pergunta que ecoa através dos séculos. Quais pilares sustentam a sua vida? Força, virtude e razão não são conceitos abstratos. São práticas diárias, escolhas conscientes e exercícios constantes de reflexão. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de fortalecer esses alicerces e transformar nossa própria existência. Agora, convido você a refletir. Diante das pressões internas e externas, você tem cultivado força suficiente para resistir? Virtude para agir com integridade? E razão para guiar suas decisões? Pense nisso. Observe seus hábitos, seus dilemas e seus triunfos. Essa é a jornada de crescimento que Cleon nos inspira a trilhar. Uma jornada que não termina, mas se renova a cada escolha consciente que fazemos. Se este vídeo despertou algo em você, compartilhe com alguém que também busca equilíbrio e propósito. E lembre-se, a pergunta permanece viva, esperando que cada um encontre a própria resposta.